Então, boa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, com todas. Vamos mais uma vez para a aula de História da Igreja 2, e nós estamos falando sobre os acontecimentos históricos desde a era apostólica e vai abranger até a era contemporânea, essa era que nós estamos vivendo. Então, nós vamos estudar passo a passo esse período para cada vez mais sermos edificados em nossa vida. Então, primeiramente, vamos orar, agradecer a Deus por esse momento que estamos juntos e, com certeza, será momentos agradáveis e edificantes. Senhor Deus, nosso Pai, nós entramos na Tua presença, te agradecendo, Deus, por essa condição que o Senhor nos dá de estar estudando a Tua palavra, essa condição que o Senhor nos dá de aprender um pouco mais acerca do seu ser através da história da igreja. Pai amado, Pai querido, muitos acontecimentos serão descritos e foram descritos aqui nesse estudo, para que nós, como crentes, como igreja do Senhor, possamos cada vez mais edificar a nossa vida no teu ensino. Pai amado, que o Senhor venha abençoar todos os irmãos que estão participando dessa aula. Abençoe, Pai amado, Pai querido, as pessoas que ainda vão entrar, que nós sabemos que o que nós estamos fazendo agrada e agrada muito ao Senhor. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos começar o nosso estudo compartilhando aqui a apostila, né, de História da Igreja. Lembrando que, a partir do momento que eu estou compartilhando, eu não consigo mais visualizar os irmãos e as irmãs. Então, se houver alguma pergunta, pode desbloquear o microfone e fazer a pergunta, que nós responderemos. Nós já estamos estudando o capítulo 7 dessa apostila, e nós falamos na aula passada, no capítulo 6, que fala sobre o cristianismo na modernidade. Falamos também do capítulo 5, sobre o Concílio de Trento, que é a mesma coisa da Contra-Reforma. Muitas coisas foram ditas, e com certeza muitas coisas foram absorvidas nesses dois capítulos. Agora iremos passar, propriamente dito, para o capítulo 7, que fala sobre o século das luzes. Na história secular, nós estudamos sobre o século que foi denominado como o século das luzes, que é o iluminismo. E nesse período, a partir do século XVIII, XIX, deu-se início ao iluminismo. E ficou conhecido, realmente, esse século das luzes, ficou conhecido como o iluminismo. Uma importante condição que nós temos aqui é que, até o século XVII, Deus era o centro de todas as coisas. O cristianismo era o pensamento cristão estava à frente de todas as outras cosmovisões. Jesus era o centro da religião e Deus era o centro de todas as coisas. A partir do século XVIII, começou-se com o iluminismo, ou século das luzes, uma distorção dessa centralidade
de Jesus. Jesus e Deus passou a ficar em segundo plano. E o homem tomou a centralidade de todas as coisas. O homem passou a ser a cosmovisão central dessa sociedade a partir do século das luzes, século XVIII. Então, foi um momento que começou-se a não mais exaltar a religião, e sim a razão. Veja que aqui, irmãos, irmãs, a razão está escrita com letra maiúscula. Então, a razão era vista no século das luzes, no iluminismo, como uma deusa. A razão para eles era uma deusa, a deusa razão. Então, a sacralização, a religião foi deixada em segundo, foi deixadas, né, em segundo plano. Então, passou-se então a adorar a deusa razão. Esse movimento cultural tirou Deus da centralidade e colocou o homem no centro de todas as coisas, como eu já havia dito, né? E, portanto, o ser humano seria responsável pelos seus acertos e pelos seus erros. Então, o ser humano não mais transferia a sua responsabilidade para Deus, e sim, o ser humano seria, a partir daqui do século das luzes, responsável pelo transcendente, pelos seus acertos e pelos seus erros, né? Então, não havia mais influência de Deus na vida humana. Não, a extrema, não havia mais nenhuma interferência extrema da transcendência. Transcendência, o que seria transcendência? É aquilo que transcende todas as coisas. Deus é um ser transcendente, porque Deus ele está além da sua criação. E Deus também ele é imanente, porque Deus atua no meio da sua criação. Então, essas duas condições estavam sendo caídas, estavam sendo caídas, né, por terra, estava caindo por terra nessa nova concepção que ela era chamada de iluminismo. E nessa época começaram a surgir grandes pensadores, homens de capacidade extraordinária. Realmente esses homens tinham uma capacidade fora do comum e faziam críticas àqueles que pretendiam guiar o pensamento e a vida através de dogmas. Então, os dogmas também foram retirados do centro. Os dogmas mais não tinham um valor transcendental como era dado na Idade Média e no início da Idade Moderna. O iluminismo ele classificou a Idade Média como o período das trevas. Veja que o próprio iluminismo deu o nome aos acontecimentos e à Idade Média como um período de trevas, porque, para eles, a religião, a igreja, oprimia o homem de tal maneira que o homem vivia em trevas. E não houve nenhum conhecimento que nós podemos dizer que foi um conhecimento relevante na época da Idade Média. Eu tenho entendimento que esse conceito de trevas, de idade das trevas, é uma questão errada, pois houve, nesse período da Idade Média, grandes pensadores também, inclusive os pensadores do Renascimento, e também grandes pensadores na Igreja Católica, como, por exemplo, Tomás de Aquino, e lá no início mesmo, logo após a queda do Império Romano, pouco antes, teve Agostinho de Hipona, que também teve uma grande contribuição para o pensamento cristão e para a Idade Média. Então, não foi séculos das trevas, e sim foi um período que houve também o conhecimento
bem elaborado para cada vez mais estar servindo de base para o que viria posteriormente. E nesse período aqui do iluminismo, uma concepção de Deus passou a surgir e foi central nessa questão do iluminismo. Foi o deísmo. O deísmo é uma concepção errada sobre Deus. Para os deístas, Deus ele deu corda na sua criação, né? Nas leis da natureza, e não mais intervém no meio da sua criação. Seja, podemos fazer uma analogia de que você pega um relógio, você dá corda no relógio, e o relógio trabalha por si só. Então, essa é a concepção do deísmo. O deísmo apregou que Deus não intervém mais na sua criação. E, por isso, o homem se tornou o centro, porque, a partir daí, o homem estava dando as cartas, o homem que fazia com que as coisas andassem. Nós sabemos que isso não é verdade. O homem é dependente de Deus, apesar que Deus ele deu a inteligência ao homem, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, o que os teólogos dizem que é a imago Dei. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, o homem possui, sim, uma inteligência extraordinária. Veja as coisas que o homem criou e que estão aí ao nosso dispor. São coisas extraordinárias, realmente. Mas tem uma diferença entre as coisas que Deus criou e as coisas que o homem cria. Ou seja, Deus criou do nada todas as coisas. Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Deus disse: haja e houve. Do nada, Deus criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. O homem cria a partir das condições que Deus dá para ele criar. E através da inteligência, através da sua imagem e semelhança, o homem tem, sim, essa capacidade. Mas longe de o homem estar no centro de todas as coisas, pois Deus reivindica a centralidade de sua criação. A respeito do deísmo, esse teólogo aqui, Alan Skynes, afirmou que o deísmo difundiu-se na França e é encontrado aí um clima propício entre os filósofos do século XVIII. Na aula passada, eu disse que a França é o berço do ateísmo. A reforma protestante aconteceu ali na Europa, em vários países ali da Europa, porém, a França ela se manteve como um país ateísta. Ela não se deixou envolver pelas crenças, pelas concepções advindas da reforma protestante. E muito menos também na questão da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a França é o berço do ateísmo. E aí surgiram vários pensadores que fazem parte aqui desse iluminismo que são franceses e possuem essa concepção francesa de ser, ou seja, ateísta. Essa concepção, que é o deísmo, já falei para vocês, ela predominou em todo o período do iluminismo. Então, se falar de concepção que perdurou no iluminismo, lembre-se que é o deísmo. O iluminismo produziu, através de suas ideias, o que chamamos de teologia liberal. Amados irmãos, aqui está uma condição aqui importante a gente falar. O iluminismo produziu, através de suas ideias, o que nós chamamos de teologia liberal.
Essa teologia liberal está hoje na maioria das igrejas em todo o mundo. Além de estar na igreja, essa teologia liberal, ela está nos seminários teológicos. Os seminários teológicos estão cheios de teólogos liberais. E as faculdades de teologia também estão infestadas desses teólogos liberais, que teve sua origem nos pensadores do iluminismo. Ou seja, os cristãos, para poder adaptar o cristianismo à nova concepção de mundo, eles criaram essa teologia liberal que está pautado na, que nós falamos no início, na razão. Essa teologia liberal, ela tem a razão como sua fundamentação. Então, o interessante é que eles, pelo fato de a razão ter que sobressair aos dogmas, eles passaram a dizer que alguns textos bíblicos teriam que ser explicados unicamente pela razão. E dentro dessa explicação dos teólogos liberais, os milagres que são sobrenaturais passaram a ser tratados como mitos e lendas. Então, para esses teólogos liberais, os milagres que são descritos ali na Bíblia, eles são mitos ou lendas, ou então tem uma explicação lógica para eles. Tem um livro chamado E a Bíblia Tinha Razão. Você olhando aparentemente o título, dá um crédito que a Bíblia fala a verdade, né? Mas o que está realmente nessas páginas desse livro é que os milagres, a maioria dos milagres que são descritos na Bíblia Sagrada, tinha uma certa lógica. Não eram milagres propriamente ditos. Milagres é quando Deus intervém no meio do seu povo e produz milagres. Só Deus pode fazer milagres. Como os liberais, teólogos liberais, não acreditam que não existe milagres, eles procuraram adaptar os textos bíblicos dentro dessa razão, e não atribuindo a Deus um ser transcendente e que produziu esses milagres. E, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui do que a teologia liberal diz a respeito dos milagres. Primeiramente, lá no Antigo Testamento, o Moisés, ele abriu o Mar Vermelho, e o povo de Israel passou ali a pé seco. Os teólogos liberais, e principalmente nesse livro que eu estou citando, que chama A Bíblia Tinha Razão, eles dizem que aconteceu ali foi um fenômeno natural, um vento que veio e separou as águas, fazendo com que o povo conseguisse passar ali dentro do Mar Vermelho em pé seco. Então, e que o deserto no qual o povo de Israel era peregrino não era verdadeiramente um deserto, mas sim um lugar onde poderia ter muitas condições do povo plantar, colher, fazer muitas outras coisas. Não era assim um deserto, igual a Bíblia relata. Então, esse livro traz muitas coisas, dizendo que os milagres acontecidos ali teriam razões e seriam baseadas em fenômenos naturais. E uma outra parte da teologia liberal, eles simplesmente negam os milagres. Eles não tentam nem explicar esses milagres. Eles já negam de uma vez. Por exemplo, lá no Novo Testamento, um ponto fundamental da nossa fé, um ponto central
da nossa fé, que é a ressurreição de Jesus. Para os liberais, eles alegam que Jesus ele não ressuscitou verdadeiramente, que ele ressuscitou na mente e nos corações dos apóstolos. Eles apregam dessa forma, porque eles não aceitam de maneira nenhuma a questão dos milagres. E todos os milagres que foram relatados ali no Novo Testamento era mito ou lenda, como está aqui no texto. A teologia liberal ela trouxe danos consistentes ao cristianismo, introduzindo conceitos diversos, seminários teológicos, cursos de graduações em faculdades que perduram. Os liberais, eles dizem que havia o Jesus da fé e também havia o Jesus histórico. O Jesus histórico, ele não tinha nada a ver com o Jesus da fé. Ou seja, o Jesus histórico foi um homem comum como outro qualquer, né? Não foi filho de Maria através de uma concepção de, melhor dizendo, eles não aceitam o nascimento virginal de Jesus, que Maria concebeu Jesus ainda sendo virgem, coberta pelo Espírito Santo. Eles não admitem isso. Eles não admitem que Jesus fez milagres no decorrer da sua caminhada. Nada disso para eles tem fundamento. Os seus apóstolos, o que fizeram eles escreverem os seus evangelhos, as suas cartas, para que as gerações que viessem depois tinham um entendimento que Jesus era Deus. Veja que eles só não explicaram por que os apóstolos entregaram suas vidas por esse Jesus. Ninguém morre por um mito, ninguém morre por uma lenda. Os apóstolos, todos eles, foram martirizados, com a exceção de o apóstolo João. Todos os apóstolos foram martirizados porque eles defendiam essa verdade de que Jesus era Deus. Que Jesus era o Filho de Deus, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Eles morreram por essa verdade. Eles se dispuseram a entregar suas próprias vidas para morrer por essa verdade. E além dos apóstolos, os pais da igreja que vieram depois, também muitos deles foram martirizados por essa verdade que Jesus é o Filho de Deus. Por exemplo, Inácio de Antioquia foi morto, Policarpo, que é também um pai da igreja, foi morto, Irineu de Lyon, e vários outros entregaram sua vida para defender essa verdade de que Cristo é o Filho de Deus e que Cristo ele é nosso Senhor e Salvador. Então, a teologia liberal que nasceu no iluminismo para adequar o cristianismo às ideias iluministas trouxe esses danos à igreja e está até hoje. Onde que os liberais colocam suas doutrinas, as igrejas morrem, porque não tem mais o que pregar. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Nós pregamos a palavra do Senhor baseada na Bíblia Sagrada. E se tira os milagres da Bíblia, tira Jesus da Bíblia como Deus, nós vamos pregar o quê? Não tem mais como extrair da Bíblia pregações convincentes, desconsiderando essas questões de que Deus ele agiu no meio do seu povo, que Jesus foi o verbo que se fez carne, que Jesus ele morreu para nos salvar, que Jesus
ressuscitou entre os mortos. Se não tiver essa centralidade em nossa pregação, não tem razão nenhuma para podermos pregar o Evangelho. O próprio apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 15, diz que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Jesus não ressuscitou, aqueles que morreram em Cristo pereceram. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, para que pregar o Evangelho? Sendo que os liberais desconsideram todas essas verdades. Mas nós, como povo de Deus, sabemos que isso não é a pura verdade. A verdade é que Jesus ele ressuscitou sim. Jesus foi assunto aos céus, está à direita do Pai, como nosso sumo sacerdote,